Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos conectados no mesmo propósito, na mesma busca pelo entendimento dos valores imperecíveis do Evangelho de Jesus. E Jesus, com seus recursos pedagógicos extraordinários, tais quais se serve das parábolas, hoje vamos estudar esse capítulo, Jesus e suas parábolas. É do livro Em Torno do Mestre, que você já sabe. O autor é o próprio Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Esse recurso pedagógico traz uma história, uma alegoria, um fundo moral. Recursos para a imortalidade. São as palavras do Cristo, meu caro ouvinte, que jamais passarão. Ele disse que o mundo passaria, mas seus ensinamentos, suas palavras, seu exemplo de amor vivo, como diretrizes de libertação de todo o mal e aquisição de todo o bem possível ao nosso alcance, estaria sempre em suas condições e recursos educativos para cada uma das nossas vidas. E Pedro de Camargo inicia dizendo: Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Uma parábola tem sempre um recurso impactante, tem sempre um convite a grandes reflexões. E é muito interessante porque cada vez que nós estudamos uma parábola do Evangelho, de acordo com a nossa experiência em que nos encontramos, nós vamos vê-la cada vez mais oportuna e profunda, com ensinamentos que nós nem pudéssemos considerar que ali se encontravam. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando, sempre que se trata de assuntos transcendentes. Então veja a visão de Pedro de Camargo dizendo que não é necessário uma inteligência muito aguçada, não é preciso que sejamos experts em nenhum assunto ou ter desenvolvido valores do intelecto para compreender o fundo moral, porque trata-se de assuntos do espírito, assuntos transcendentes. Demais, na época em que o Mestre Divino predicava, e mesmo muito tempo depois de sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio de tradição. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada através de um conto qualquer, onde há o enredo que auxilia as associações de ideias, do que quando ensinada de modo inteiramente abstrato. Então já está provado que tudo que nós aprendemos está relacionado com uma relação binária, ou seja, uma imagem associada a uma ideia, uma música associada a um ensinamento, um enredo associado a valores morais. Era o que Jesus fazia e serve para nós até hoje. Vamos buscar as diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado.
Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14. Então, meu caro ouvinte, qual é o objetivo do recurso pedagógico de uma parábola? Aqueles que querem fazer mau uso dos ensinamentos do Cristo entram num grande labirinto e entram em redundâncias, entram em incoerências e apresentam seus interesses pessoais divergentes do conjunto que o Evangelho apresenta. Mas aqueles discípulos sinceros, humildes, que abrem seu coração para compreender e buscar a luz e a substância que alimenta as nossas almas, que nos fortalece para o bem, que nos desperta para a luz, então nós vamos passar a enxergar, vamos passar a ouvir, isto é, a entender, porque vamos tirar da essência e não da forma a oportunidade de crescimento. Então, a parábola ela é diferente, por exemplo, do apólogo e da fábula, porque nestas comumente figuram animais como protagonistas e também porque o seu enredo é pura fantasia, portanto, inverossímil, ou seja, nem sempre verdadeira, enquanto que os das parábolas é natural e exequível, ou seja, está baseada nas leis do amor de Deus, das leis divinas, e podem ser executadas. Estas, urdidas por Jesus, têm como base e fundo os acontecimentos cotidianos originários daquela época. Todas elas contêm, invariavelmente, uma lição de moral. Assim, por exemplo, as do filho pródigo, da ovelha desgarrada e da dracma perdida, ensinam a unidade do destino que o Pai Celestial, em seu amor, concebeu e reserva a todos os seus filhos dentro da lei do arrependimento, confissão da culpa e do propósito de emendar-se. Então é muito interessante porque nas parábolas não há nada de místico, não há nada de fantasioso, de sobrenatural, de inatingível, cuja imaginação pode nos encantar, mas não obrigatoriamente vão nos trazer alguma oportunidade de reflexão, de reconsideração para valores morais, pois na parábola nós temos personagens que figuram-se como pessoas, espíritos, que apresentam uma relação, que apresentam um enredo, que estabelece um conjunto coerente numa história que tem início, meio e fim, e que dela podemos tirar proveito, inclusive nos colocarmos no lugar de algum personagem, e então nos reconhecermos na necessidade oportuna de tirar, como recurso valioso, uma grande reconsideração. E Pedro de Camargo vem lembrar essas 3 parábolas que Jesus nos oferece: a do filho pródigo, a da ovelha desgarrada e da dracma perdida. As 3 trazem um conjunto de unidade, de destino, de consequências, de busca pela verdade, de reconsideração da própria condição escolhida do uso do livre-arbítrio, trazendo em seu caráter principal o arrependimento. Então, portanto, a consciência da escolha executada com o mau uso do livre-arbítrio, da confissão da culpa, ou seja, assumir a responsabilidade, reconhecer que nós somos os construtores do próprio destino, e do propósito de emendar-se, ou seja, de realizar a reforma íntima, o trabalho incessante do esforço,
buscando pelo conteúdo do conhecimento da verdade, o despertar do sentimento, para fazer desse uso, então, o esforço do trabalho do bem, do compromisso com a condição de sermos úteis, esforçando-nos com a renúncia, aplicando a disciplina e sendo voluntários na obra social e sendo úteis para todo aquele que Jesus coloca ao nosso alcance, começando pela nossa família, começando com respeito perante nós mesmos. Então tudo isso é um propósito de emendar-se às parábolas evangélicas. Além disso, tem, com relação às transcendentes verdades que encerram, a propriedade e as vantagens dos tegumentos que envolvem os frutos. Tegumento, meu caro ouvinte, é um invólucro ou uma camada que envolve e protege um órgão vegetal, parcial ou totalmente. Essas camadas corticais servem para conservar doce e saborosa a polpa dos frutos, preservando-os das contingências exteriores a que se acham expostos. Se a natureza não tivesse protegido dessa forma os frutos, o homem jamais chegaria a utilizar-se deles. Então veja, meu caro ouvinte, a comparação do grande vulto do Espiritismo, o expositor, o radialista, o criador das mocidades espíritas, o grande divulgador público em palestras que nos traziam valores de entendimento do Evangelho, Pedro de Camargo, comparando as parábolas na sua condição aparente, no seu exterior, na sua apresentação, com a mesma condição de proteção das frutas ou dos frutos, que com suas camadas, com suas cascas, com seus tegumentos, protegem a sua essência. Assim também a parábola é impactante, ela é revolucionária no entendimento, ela nos convida a uma grande reflexão, mas traz na sua essência algo mais profundo que depende então da nossa reflexão, da nossa ocupação mental, do nosso coração exteriorizado para trazer de dentro para fora um despertar de valor, enquadrando-nos nessa consequência moral. Vamos continuar avaliando e estudando as reflexões sobre Jesus e suas parábolas já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando o capítulo Jesus e suas parábolas, em a sua obra Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos mais uma vez estudando o sentido pedagógico tão apropriado, tão útil, tão profundo, tão atual e tão necessário para cada um de nós nos apropriarmos dessas personagens apresentadas por Jesus, cujo enredo estabelece uma concordância com as necessidades mais íntimas do espírito em realizar o seu arrependimento, a construção do seu destino, responsabilizando-se pelo uso do seu livre-arbítrio e também reconsiderando para realizar a própria emenda em si mesmo, ou seja, a sua renovação íntima. E Pedro de Camargo continua dizendo: assim também
se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade, ele se refere a Jesus, é claro, não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no manto parabólico, eles não teriam chegado até nós. Então é por isso que aqueles que buscam sem o sentimento, sem o propósito verdadeiro do Espírito, não conseguem enxergar. Vão ouvir e não vão entender, conforme a profecia de Isaías. Mas aquele que se coloca receptivo, aquele que pacifica o seu coração, que purifica as suas intenções, tira então proveito desses valores, que devem ser meticulosamente buscados na sua essência. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Como exemplo de parábolas, nós temos a do bom samaritano, ressaltando o sentimento fraterno e a prática do bem como padrão da verdadeira fé, isenta de todo laivo sectarista. A dos talentos, fazendo ver aos homens que será através dos seus esforços, porfias e lutas, que lograrão subir e elevar-se na escala evolutiva. A dos trabalhadores das diversas horas do dia, comprovando que a evolução do espírito depende mais de operosidade e diligência do que propriamente do tempo, e que o valor das obras resulta de sua perfeição e não de seu volume. A do mordomo infiel, demonstrando que os bens terrenos são temporais, não constituindo propriedade dos homens, serão apenas usufruídos por eles no decurso de cada uma de suas existências. A do juízo final, notificando que no divino tribunal se indagará tão somente do homem se ele amou ou desdenhou o seu próximo, de vez que da resposta negativa ou afirmativa a esse único quesito depende a sua redenção ou a condenação. A das virgens loucas e das prudentes, assinalando que não será a última hora, no momento da morte, que nos poderemos preparar devidamente para o outro plano de vida, visto como chegando o nosso momento de partida, para lá iremos nas condições em que nos achamos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. E assim sucessivamente, todas as demais revelam em sua estrutura moralidades e lições concernentes ao sentimento do bem, à noção da justiça e do dever, já para com Deus, como também para com o nosso próximo. É de notar-se que a preocupação do inigualável educador circunscreveu-se à zona do coração e não à do cérebro, ao culto da virtude e da verdade, na formação do caráter, e não tanto ao amanho da inteligência na criação de eruditos e sábios segundo a conceituação humana. E P. de Camargo continua: para saborearmos os frutos, despojamo-los de seus respectivos envoltórios. Da mesma sorte, para lobrigarmos o espírito das parábolas, temos que despojá-lo da letra que a envolve. É possível que os comodistas condenem o processo parabólico, alegando que dá lugar a confusões ou que dificulta a aprendizagem da verdade. A estes cumpre lembrar que nenhum fruto existe sem casca, e jamais se viu alguém pretender que o trabalho em descascá-lo não compense o proveito que dele tiramos, já como alimento, já como portador de vitaminas essenciais à saúde e à vida do corpo. Todos concordam perfeitamente com o pequeno esforço despendido em desembaraçar os frutos dos seus tegumentos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, item 4. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo,
preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, meu caro ouvinte, da mesma forma que nos esforçamos para cortar a casca de um fruto, para então nos servirmos de sua polpa, como compensa realmente esse esforço? E vale a pena. Assim também as parábolas. Vale a pena nós transplantarmos a letra, superarmos essa casca que se apresenta de forma intencional para proteger o seu conteúdo. Então será necessário da nossa parte realizar esse esforço. E Pedro Camargo diz: outros há extravagantes, que comem qualquer fruta com casca e querem convencer os outros de que é assim que se deve comê-la. Estes são os sectaristas, ou seja, aqueles que fazem distinção de valores e apresentam-se como se fossem superiores nas suas convicções religiosas, que desprezam o espírito que vivifica e pregam a letra que mata. Aqui então a inversão do que Paulo de Tarso ensinou, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ainda não experimentaram o legítimo paladar das parábolas do Senhor, cheias de doçura e aroma, visto como insistem em comer qualquer fruta com casca. E você, meu caro ouvinte, como você faz diante de um abacate, diante de uma maçã, diante de uma banana? Como você faz? Se esforça para tirar essa casca ou você come tudo com casca? Assim também nós diante do Evangelho. É preciso nos desvencilharmos das aparências, da letra que mata e buscarmos a sua essência, tão saborosa, tão grandiosa e libertadora no entendimento, com valores morais favorecendo nossas vidas para sempre. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Mateus capítulo 13, versículos 15 a 17. Então, eis a palavra do Mestre, trazendo-nos a explicação pela qual ele utilizou o recurso pedagógico das parábolas, dessas pequenas histórias, desses enredos imortais com fundo moral, acrescentando personagens verdadeiros, onde nós podemos tirar proveito se não nos prendermos ao exterior, se não nos prendermos à letra que mata, mas buscando sentir, buscando reconhecer valores e também tirando proveito do entendimento desses grandes vultos do Espiritismo, do campo do entendimento do Evangelho, suas vidas que buscaram, na execução do bem e do amor, da justiça,
da caridade e dos valores morais aprendizado suficiente para nos ajudarem também a chegarmos até lá. Então busquemos esses grandes arautos do Evangelho que nos ensinam, que nos convidam à reflexão e vêm nos trazer interpretações favoráveis para que possamos refletir com mais propriedade. E assim teremos na oportunidade ferramentas úteis e benditas para que cada um de nós faça a sua emenda, a sua reforma íntima. Meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.